Glória a Deus, glória a Jesus. Saudação de paz ao povo de Deus, ovelhas queridas, povo abençoado do Senhor. Amado e queridos irmãos, desde já eu glorifico a Deus pela tua vida, pelo teu casamento, que o Senhor venha te abençoando de uma maneira sobrenatural, amém. Amado e queridos irmãos, o texto que o Espírito Santo ele me direcionou hoje, ele se encontra no livro de Atos, capítulo 9, seu versículo de número 9. Atos, capítulo 9 e seu versículo de número 9, para a glória de Deus. Vamos para a palavra, porque o tempo passa rápido, as horas ela passa voando. Que diz assim o nosso Deus: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Vou repetir mais uma vez. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Até aí. Senhor, meu Deus amado, meu Deus querido, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Elias, Deus de minha vida, Deus de minha alma. Pai amado, Pai querido, eu sou pequeno, mas Tu és grande. Pai amado, Pai querido, eu sou fraco, mas Tu és forte. Pai, levanta o caído, abate o soberbo. Pai amado, Pai querido, eu peço perdão pelas minhas falhas, pela minha iniquidade, pelas minhas transgressões. Pai, não adianta Teu pregador, meu Senhor da glória, se não tiver a Tua presença. Não. Deus, quem faz é o Senhor, quem brilha é o Senhor. Pai, eu te peço, fala com Teu povo neste dia, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ovelhas queridas, povo de Deus, estamos diante de um texto muito poderoso, onde vai falar da cerca de Saulo. Amado e queridos irmãos, a Bíblia Sagrada nos relata que Saulo, ainda de pé, Saulo ainda respirando, Saulo, ele ameaça de morte, aleluia, os discípulos de Jesus. Ovelhas queridas, a Bíblia nos relata que Paulo, ele se dirige ao sumo sacerdote para lhe pedir autorização, ou seja, para lhe pedir cartas para as sinagogas de Damasco. Paulo, entendemos, ovelha e queridos irmãos, Paulo ele vai pedir autorização, aleluia, para a sinagoga de Damasco, para que ele pudesse ter autorização, aleluia, se caso ele achasse, aleluia, algum no caminho, glórias a Deus, tanto homem como mulheres, para levar para a prisão, para ser preso. Ovelhas queridas, povo de Deus, a Bíblia nos relata que enquanto Paulo seguia para Damasco, pelo caminho, a Bíblia nos relata, ovelhas queridas, que quando Paulo está ali caminhando e aproximar-se de Damasco, a Bíblia nos relata, ovelhas queridas, que ele caiu por terra. Entendemos e percebemos que ali Paulo ele ouve uma voz do alto do céu que dizia: Saulo, Saulo, por que você persegue? Por que você me persegue? Então aquela voz do alto do céu chega até a Saulo, que quem ainda ele se encontra é Saulo, e pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aleluia, glória a Deus. Saulo lhe pergunta: Senhor, quem é você? A resposta que Jesus responde para Saulo: eu sou Jesus, a quem você persegue. Jesus ali, ovelhas queridas, fala para Saulo:
levante e vá até a cidade, onde eu lhe direi o que você deve fazer. Glória a Deus. Amado e queridos irmãos, a Bíblia nos relata que os homens ali que estavam diante de Saulo viajando sobre aquele caminho para Damasco, pararam e ficaram com medo, ouvindo aquela voz que vinha do alto do céu. Mas entendemos, ovelhas queridas, que ele só escutava a voz e não via ser ninguém. Então ali aquele povo ele fica com medo emorecido, aleluia. Ovelhas queridas, povo de Deus. Então ali Saulo, quando ele cai no chão, que ele se levanta do chão, Saulo ele tenta enxergar, Saulo ele tenta abrir seus olhos, mas ali Saulo ele não consegue mais enxergar. Entendemos, amado e queridos irmãos, que Saulo ali ele já se encontra cego. Saulo ele não está mais com a sua visão. Saulo ele não consegue mais enxergar. Saulo ele não consegue mais caminhar, porque ele está cego. Aleluia. Amado e queridos irmãos, glória a Deus. A Bíblia diz que ali o pessoal que estava com ele, o povo, pega Saulo pela mão e leva e conduz para Damasco. A Bíblia diz, ovelhas querida, povo de Deus, que Saulo ele esteve durante 3 dias, aleluia, sem ver, glória a Deus, e não comeu e nem bebeu durante esses 3 dias. Amado e queridos irmãos, esse texto ele é um texto muito poderoso, aleluia. O que me chama a atenção nessa passagem, aleluia, é que não adianta você tentar perseguir a noiva de Cristo Jesus. A Bíblia nos relata que Saulo aqui, ele era perseguidor da igreja de Cristo Jesus. Saulo, perceba que Saulo ali ele vai pedir autorização à sinagoga, aleluia, para pegar os crentes, os discípulos do Senhor, e levar até a prisão, aleluia. Só que, Saulo ele vai até aquele meio do caminho ali, caminhando, e o Senhor se apresenta sobre ele, sobre Saulo. Saulo ele queria pegar os cristãos, discípulos do Senhor, e levar para o cárcere, ou seja, para a prisão, até Jerusalém. Só que Saulo, ele ali, perceba que Saulo ele esquece de uma coisa. Ele esquece que o discípulo do Senhor não está só. Ele esquece que a noiva de Cristo Jesus tem nome. E o nome do dono dela é Jesus Cristo Nazareno, aquele que morreu e ressuscitou entre os mortos. Saulo ele esquece dessa parte. Ele vai perseguir os crentes. Saulo ele queria acabar com os cristãos, matar os cristãos. Ele matava o cristão, digamos, Saulo. Saulo ele era perseguidor da igreja de Cristo de Jesus. Ou seja, Saulo ele matava os discípulos do Senhor naquele tempo, no Velho Testamento, nos tempos passados. Hoje estamos numa geração maravilhosa para se adorar o Senhor, para se glorificar, para levar a palavra do Senhor. Antigamente as coisas eram muito difíceis, porque os profetas de Deus, ele era perseguido, e era morto, e era torturado. Hoje tem crente que mede dificuldade para ir para a casa do Senhor. Hoje tem crente que mede uma dificuldade para dar glória a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Antigamente as coisas eram bem apertadas, era difícil de servir ao Senhor. E mesmo assim os profetas ali, ele continuava, não desistia. Hoje estamos numa era boa, numa era maravilhosa de servir ao Senhor. E tem pessoas que têm preguiça de ir para a casa do Senhor.
Tem crente que tem preguiça de adorar a Deus. Tem crente que tem preguiça de estar no culto de ciclo de oração. Eita, Deus poderoso, meu Senhor da glória. E aqui, quando me aprofundo um pouco nesse texto, amado e queridos irmãos, eu venho entender que naqueles tempos ser crente não era fácil, tinha que ter coragem. Mas quando o Senhor, Ele ordena, Ele garante, Ele sustenta, Ele dá livramento de morte. Quando Deus Ele chama na sua obra, Deus Ele dá livramento. Não tem Satanás, não tem adversário, não tem malandro, não tem macumbeiro, não tem feiticeiro, não tem potestade. Quando Deus Ele chama, Ele garante, Ele cuida, Ele zela. Oh glória, Espírito Santo de Deus, glória, glória, glória. Bendito seja o teu nome, Jesus. Então o que me chama a atenção nessa passagem é que Saulo, ele era terrível. Amado e queridos irmãos, no livro de Atos, no seu capítulo de número 8, aleluia, e no seu versículo, aleluia, de número, aleluia, número 1 a seguir, o Senhor, ele vai falar aqui sobre Saulo. Saulo, ele é perseguidor da igreja de Cristo de Jesus. Saulo, ele não gostava dos crentes, dos cristãos. Como nessa era de hoje, há muitos que são assim, que não gostam dos crentes. Mas não adianta tentar perseguir os profetas de Deus, porque os profetas de Deus, ele tem dono. A igreja de Cristo Jesus, ela tem dono. E o dono dela está sentado à direita de Deus lá no céu da glória. Está observando todos e a todos, a todo momento, a toda circunstância. Então deixa eu te falar aqui uma coisa. Não tenta perseguir os profetas de Deus. Porque se tu tentar, o Senhor, Ele vai descer a espada sobre a tua vida. Porque assim como foi na vida de Saulo, é nos dias de hoje. Cuidado você macumbeiro, você feiticeiro que gosta de fazer macumbaria para fechar a igreja, para crente. Cuidado, porque o Senhor, Ele pode descer a espada sobre o teu terreiro e pode fechar tudo, e tudo por água abaixo. Não mexa com os verdadeiros profetas de Deus, não mexa com os verdadeiros cristãos, não mexa com os discípulos do Senhor, porque senão tu verás a mão de Deus pesar sobre a tua vida, sobre a tua casa. A Bíblia diz, amado e queridos irmãos, no seu versículo 8, aqui no versículo, capítulo 8, digamos, versículo 1 a seguir, a Bíblia nos relata que naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A Bíblia diz que todo exército e apóstolo foram dispensos pelas religiões da Judeia para Samaria. Glória a Deus. Ovelhas queridas, povo de Deus. No seu capítulo de número 8, no seu versículo de número 3, a Bíblia Sagrada nos relata que Saulo ali, ele queria destruir a igreja, indo de casa em casa e arrastava homens e mulheres lançando na prisão. Entendemos, ovelhas queridas, que Saulo, ele tinha um ódio terrível, aleluia, da igreja de Cristo Jesus. Saulo, ele não gostava dos cristãos naquele Velho Testamento. Saulo, ele ia de casa em casa para pegar homens e mulheres para jogar na prisão. Então o que me chama a atenção nessa passagem é que Saulo, ele odiava os cristãos de uma forma terrível. Mas só que Saulo, ele esqueceu, da igreja tem dono. A igreja de Cristo Jesus, a noiva, digamos melhor, ela tem dono, é o Todo-Poderoso, aquele que estendeu o céu e a terra durante 6 dias. Então não tente querer parar o verdadeiro cristão, não tente querer parar os profetas de Deus, não tente querer parar os pregadores, não tente querer parar as levitas, não tente querer parar, aleluia, glória a Deus, os diáconos, não tente querer parar, aleluia,
Glória a Deus. Os pastores, não tente, porque você vai pagar um preço grande diante de Deus. Glória a Jesus. Então, amado e queridos irmãos, o que me chama a atenção nessa passagem é que ser crente no Velho Testamento, nos tempos atrás, não era fácil. E hoje estamos numa era maravilhosa de adorar a Deus. E tem crente que tem preguiça de ir para a igreja. Tem crente que tem preguiça de ler a Bíblia. Tem crente que tem preguiça de ir para culto, de ciclo de oração e muito mais. E antigamente os profetas ele era torturado, era morto, e eles ali perseveravam, não desistiam do seu chamado. Porque quando Deus chama, Ele garante, Ele sustenta. Só não vá se Deus não te chamar. Mas se você tem um chamado, o Senhor, Ele vai te dar livramento. O Senhor, Ele vai estar contigo na peleja. E Ele vai te sustentar. Ele vai zelar de você. Ele vai cuidar. Mas só vai se o Senhor te chamar. Só não vai se não tiver ordem do Senhor, se não tiver chamado. Mas se tiver chamado, o Senhor, Ele te garante. O Senhor, Ele te sustenta. O Senhor, Ele te dá força. O Senhor, Ele te dá livramento. O Senhor, Ele te reveste com as armaduras dEle. O Senhor, Ele te capacita. Ele estará contigo onde quer que tu pisais, a ponta dos teus pés. Então, ovelhas queridas, Saulo, ali, ele perseguia a igreja de Cristo Jesus para matar os crentes e jogar preso. Mas, a Bíblia diz, que depois que Saulo ele passa por esse processo, Saulo ele se converte e se torna um discípulo do Senhor. Então Saulo ele não é mais Saulo, ele se passa a ser Paulo. Pois bem, deixa eu te dizer que uma coisa: se você tentar perseguir um cristão, você vai passar a ser um discípulo, assim como Paulo, como Saulo se tornou. De Saulo se tornou para Paulo. Então não tente, porque as coisas vão se reverter. Amém? Ovelhas queridas, essa foi a mensagem que o Espírito Santo me direcionou para a glória de Deus. Como eu sempre falo de costume, aqui eu não falo de religião, aqui eu falo de Bíblia Sagrada, amém? Sou muito grato a Deus por uma oportunidade que o Senhor tem me dado. Eu prego até onde o Espírito Santo me direcionar, amém? Eu não gosto de ficar pregando além de onde Deus não me levar. E eu não gosto de dividir pregação, porque tem pregador que prega duas pregações. E a pregação, se ela começa no sentido, tem que terminar no sentido. Tem pregador que prega sobre cura, já termina em libertação, e aí mistura tudo e acaba que no final da mensagem ninguém entende nada. Então eu gosto de pregar naquilo que eu comecei e terminar onde o Senhor me dirigiu para começar. Então eu não gosto de ficar misturando pregação, misturar mensagem, porque quem está ouvindo não vai ficar confuso da mensagem, porque muitas vezes mistura muita a mensagem, e eu não gosto disso. Eu vou até onde Deus me levar. Se Deus me levar em 2 minutos, é 2 minutos. Se Deus me levar em 3 minutos, é 3 minutos, Porque a Bíblia diz que nem por muito falar é ouvido. Amém? Então, toma posse dessa mensagem, Que Deus abençoe cada um de vocês. Como eu sempre falo, que eu não falo de religião. Esse é o meu canal que eu falo de Bíblia Sagrada, a verdadeira Escritura. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor vai estar te guardando, te dando força e te dando graça. Amém, ovelhas queridas? Até breve, assim o Senhor permitir, estarei aqui trazendo aquilo que o Espírito Santo me direcionar para a glória de Deus. Amém? Um tchau, tchau, ovelhas queridas, e um forte abraço em nome de Jesus Cristo, o Nazareno.